Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Lorde Macabro. Gostando do canal? Então se inscreva para receber mais conteúdo. Ative o sininho de notificações. Relato de hoje: o pesadelo de Richard. Richard sempre foi um advogado de muito respeito dentro do meio jurídico. E foi naquela sexta-feira muito fria, no período da manhã, quando se dirigia a uma das cidades mais badaladas dos Estados Unidos para defender um cliente de muitas posses e também muitos problemas. Tanto é que um relatório do suposto homem já estava em suas mãos com informações muito importantes. Tratava-se de um milionário desses que sempre veem no dinheiro a fonte de seus mais macabros desejos. Dentro do seu Ford Taurus, Richard, assim que parou na Avenida Pensilvânia, uma das mais famosas de Washington, percebeu que um pequeno congestionamento apareceu. Coisas corriqueiras naquele lugar, até porque a Avenida Pensilvânia ligava a Casa Branca ao Capitólio. E isso era motivo mais que suficiente para deixar aquela área sempre em uma ebulição constante, cheia de pessoas e muito tráfego. Ao som de muitas buzinas, ele então resolveu ligar a rádio para ouvir algumas notícias sobre o clima e fatos do dia a dia. Assim que ele sintonizou uma rádio, ele se viu ali, ainda parado naquele trânsito infernal. A rádio tocava uma música country, bem comum, e que a maioria dos americanos sempre apreciaram. Ali, ao mesmo tempo, praguejando, ele deu alguns safanões no volante para aplacar sua ira e talvez demonstrar sua pressa, pois o julgamento do seu mais novo cliente estava para começar e os magistrados americanos não costumavam ser tolerantes com atrasos de um defensor da lei. Os minutos foram se transcorrendo e Richard continuava por ali ainda no meio de um emaranhado de carros. Nesse momento, seu celular tocou. Assim que ele atendeu, recebeu severas críticas em decorrência de sua demora. Logo, ele se desculpou e respondeu que tão logo saísse daquele emaranhado de carros, prometeu que chegaria no horário marcado. Alguns minutos haviam se passado e nada do trânsito andar. Talvez alguma comitiva política estaria passando por ali, já que isso era bem comum naquela área. Dentro do seu carro, e muito impaciente, ele então resolveu sintonizar uma nova rádio, já que aquela começava a chiar constantemente com zunidos bem chatos. Depois de muitas tentativas, em meio a buzinas e gritos e palavrões do lado de fora, ele enfim conseguiu sincronizar uma nova rádio. Mas a rádio não tocava músicas. Um jornalista falava sobre a grande tensão entre Estados Unidos e China a respeito do Mar do Sul da China e a provável invasão dos americanos em águas estrangeiras. Mas tudo isso entrava num ouvido e saía pelo outro. Afinal, o mais importante era chegar a tempo para defender o suposto milionário antes que o celular tocasse novamente. De repente, ele começou a sentir fortes dores em seu peito e de sua face começaram a brotar gotas de suor. As dores se intensificaram, então Richard apagou. Assim que abriu seus olhos, Richard percebeu que estava num hospital
em uma espécie de maca envolto por aparelhos desse que medem as batidas do coração. Ainda meio zonzo, ele se desvencilhou das amarras médicas para tentar entender o que de fato havia acontecido com ele. O som de uma sirene parecia tocar do lado de fora e incessantemente, atordoando os seus sentidos ainda mais. O lugar que ele estava parecia mais uma caixa de ferro que não tinham janelas, apenas longos corredores com várias portas, algumas ainda fechadas e nenhuma alma viva. Nada, ninguém por ali. Tudo isso foi se tornando claustrofóbico e assustador. A maldita sirene não parava de tocar do lado de fora, e aquele som parecia tilintar em sua cabeça, que latejava mais e mais. Ainda com as vestes de um doente, ele então procurava por ali um lugar onde houvesse guardado suas roupas. A última coisa que ele se lembrava era de estar no meio de um trânsito na Avenida Pensilvânia, e nada mais. Ele, em seu íntimo, assimilou que provavelmente sofreu um mal súbito e fora parar ali naquele lugar, que mais parecia um bunker subterrâneo. O lugar estava todo lacrado, como uma dessas prisões de fugas improváveis. As luzes eram como linhas e linhas dentro de um túnel ou uma tubulação gigantesca em que não se via o final. Ainda cambaleante, ele então conseguiu localizar algumas roupas em uma espécie de depósito, como calças, camisas e blusas. Um fato que ele não deixou de perceber é que aquelas roupas eram trajes militares. A única pergunta que ele fazia a si mesmo era como ele veio parar ali naquele bunker, ou um hospital militar. Afinal, o que de fato havia acontecido com ele? Depois de colocar os estranhos trajes, ele começou a perceber que as luzes do grande túnel começavam a piscar e piscar, e assim foram se apagando aos poucos. Naquele momento, ele percebeu que as coisas foram ficando cada vez mais complicadas e assustadoras. Ainda em busca de respostas para suas perguntas, ele se viu ali, apavorado e sem nenhuma perspectiva. A fome começou a lhe importunar, uma vez que ele nem se lembrava da sua última refeição. Então ele foi esmiuçando sua mente e seu cérebro para tentar descobrir. Em sua mente ele ainda conseguiu sentir o agradável odor de uma bela picanha sendo mastigada em sua boca. Ainda salivando, de repente ele ouviu um grito assustador. Naquele momento ele abandonou seus pensamentos para vasculhar de onde havia saído aqueles gritos. A maldita sirene ainda zunia ao longe, transformando aqueles momentos em algo ainda mais apavorante. A iluminação estava muito precária e agora o grande túnel, cheio de portas, parecia mais um lugar sem vida e sem nada para comer. A fome lhe tirava os sentidos e a razão. Na penumbra, tudo que ele conseguia ver eram as poucas luzes acesas piscarem, formando uma espécie de efeito visual em sua mente, corroída pela fraqueza e a fome e o medo. Por ali ele foi se arrastando, procurando comida e talvez alguma alma viva para lhe dar alguma explicação lógica dos fatos. Afinal, o que havia acontecido? Tudo que ele se lembrava era de ter que defender alguém em um tribunal e nada mais. Ao longe, a maldita sirene tocava e tocava. Vagarosamente ele caminhava na meia luz do local, quando ele começou a ouvir passos que pareciam estar à sua frente. A iluminação estava
bem difusa, e a cada minuto as luzes pareciam estarem se apagando uma a uma. Talvez fosse necessário encontrar a fonte daquela iluminação, que certamente deveria estar por ali, e então acendê-la. A fome o consumia aos poucos, então ele foi se arrastando ainda mais pelos corredores escuros daquele lugar tenebroso, cheio de mistérios e segredos. Quando mais gritos lhe vieram aos seus ouvidos, pareciam grunhidos de um homem gemendo, uma coisa bem estranha. Surpreendentemente, ele tropeçou em algo naquela escuridão, que vez ou outra se confundia com lampejos de luz das poucas lâmpadas ainda acesas. Então, uma música começou a tocar. Logo ele percebeu que por ali estava o corpo de um homem, e na mão do homem emanava uma luz que ele logo percebeu ser um telefone celular. Infelizmente, o moribundo homem não podia atender, pois ali jazia morto em meio a muito sangue. Richard, então, rapidamente pegou o celular das mãos do suposto homem, já que o mesmo não precisaria mais do aparelho, mas para ele seria de grande utilidade. Com muita fome e o som da maldita sirene que parecia ficar mais forte a cada minuto em sua cabeça, ele tentou por várias vezes contactar alguém do lado de fora, mas sem sucesso. A fome e o desespero vieram à tona, e nada de respostas. Ali, somente o corpo de um homem, uma maldita sirene que não parava de zunir, aquelas malditas lâmpadas que estavam prestes a se apagar e deixar tudo numa escuridão total. O que poderia ser pior? Pensou ele. Tateando ali o corpo do homem, ele percebeu um molho de chaves pendurados na cintura e muito bem preso. Então, ele arrancou, até com uma certa força, pois o moribundo não precisaria mais de tantas chaves. Chaves abrem portas e talvez então haja comida, farta, pois tudo que ele mais queria era aplacar sua fome e sua sede que o torturavam. Em seguida, ele começou a caminhar em direção às luzes, já que elas pareciam traçar uma rota bem clara naquela quase escuridão. Já que metade das lâmpadas estavam apagadas e as demais estavam se apagando aos poucos. Num determinado ponto do túnel, havia um entroncamento com 2 caminhos, que ele percebeu. Um dos caminhos estava sem nenhuma iluminação, pois as lâmpadas pareciam estar todas apagadas. Então, ele resolveu seguir do lado oposto, que ele começou a perceber várias portas de ferro, como se fossem uma espécie de celas bem grandes, cheios de camas hospitalares. A área estava com pouca iluminação. Talvez, pensou ele, com certeza haveria comida por ali. Com passos vagarosos e arrastados com uma lanterna achada no corpo do homem, ele começou a ganhar alguns metros adentro do entroncamento. À sua frente, ele se deparou com um grande espaço com várias portas. O medo o sufocava e a fome traziam para ele um estado de fraqueza e tontura, em virtude talvez dos remédios ainda em seu corpo. De repente, assim que ele chegou em uma das portas, ele começou a bater e procurar por alguém. Dali então, um grunhido bem estranho emanou. Alguém ou algo começou a dar fortes golpes, amassando a porta de aço como se fosse de papel. Logo ele soube, teria que sair dali, pois o que estaria lá dentro queria sair, e não parecia ser nada amistoso. Richard saiu dali rapidamente e começou a usar o molho de chaves nas outras portas para se esconder da ira de alguma coisa atrás daquela porta de metal. Enfim, ele conseguiu abrir uma daquelas portas com o molho de chaves achado no corpo do homem. Com a lanterna em suas mãos, ele foi iluminando o local até encontrar alguns interruptores. Assim que ele acionou, ele se viu dentro de uma grande sala cheia de mesas e mesas de metal com muitos corpos envolvidos em sacos brancos. Então, ele ouviu um grande estrondo que veio
do lado de fora da antessala. De repente, alguma coisa começava a dar solavancos na porta que ele acabara de fechar. Agora, além da fome, algo do lado de fora parecia persegui-lo e não parecia ser nada amistoso. Sua mente não conseguia entender nada dos acontecimentos. O desespero estava sempre presente. As batidas na porta então cessaram. Naquele momento ele suspirou, aliviado. Agora, sem alguém em seu encalço, ele notou um pequeno armário meio aberto e seus olhos ficaram surpresos. Latas e latas de comida em conserva. Rapidamente ele abriu algumas e as digeriu como se fosse a última ceia de sua vida. Com a fome e a sede saciada, Richard enfim se deu conta do macabro local em que se encontrava. Foi quando ele começou a sentir um forte odor de morte ao seu redor. Tudo aquilo cheirava a formol, com vários outros produtos que ele não conseguia identificar. Todo aquele odor eram produtos químicos usados para conservar aqueles vários corpos espalhados nas mesas em fileiras, transformando aquele lugar num cemitério aberto sem um propósito claro. De repente, os gritos do lado de fora voltaram e novamente algo começou a golpear a porta que ele havia trancado depois de adentrar aquele local sinistro. Por ali, ele começou a vasculhar algumas gavetas que ficavam embaixo das mesas que sustentavam os vários corpos, quando um fato curioso lhe chamou a atenção. Sim, um dos sacos estava com o zíper aberto e parte de um corpo qualquer estava quase se mostrando. Ele, curiosamente, moveu o zíper até a cabeça do suposto defunto. Então, como num filme de horror, ele se deparou com a pior das cenas. Dentro daquele saco, um homem com duas cabeças. Que horror, pensou ele naquele momento. Nem nos piores pesadelos ele tinha visto cenas tão macabras. Todas as mesas tinham gavetas para guardar estranhos acessórios como bisturis, tesouras e até pequenas serras elétricas à bateria. Provavelmente, aqueles corpos estavam ali para fins científicos e os mais sinistros. Um dos corpos tinha em seus pés, do lado de fora, um envolto plástico. Em um dos dedos, uma etiquetagem configurando o nome do infeliz. Jeff Butler, americano do Arkansas, cabo de operações especiais em regime de catástrofe nuclear. Só aí lhe vieram à mente os mais terríveis segredos. Sim, então foi esse o motivo. Uma guerra nuclear. Sim, era a explicação mais plausível em sua mente. As sirenes, tudo abandonado, e ali vários corpos. De repente, as pancadas na porta voltaram, só que com mais intensidade. Eis que aquela coisa colocou a porta no chão. Foi como num piscar de olhos. Um ser híbrido adentrou o ambiente. Sim, uma criatura muito sinistra, metade homem e a outra metade só Deus sabia, pensou ele, apavorado. O ser possuía duas faces, uma à sua frente e a outra atrás de sua nuca. A da frente o encarou e parecia babar loucamente, espumando pela sua boca medonha. O grotesco ser tinha uma altura diferente das que ele conhecia. Era mais alto, com braços bem mais longos, uma aberração que pouco lembrava um ser humano. O ser, com uma face grotesca e ensandecida, pareceu ficar furioso quando avistou Richard, e naquele momento saiu derrubando todas as mesas à sua frente, como se fossem meras folhas de papel. A força da criatura era descomunal e avassaladora, tanto que Richard tentou se desvencilhar dos corpos espalhados pelo chão frio do macabro local. A criatura ainda urrava como um cão faminto em busca de comida, mas a comida
seria ele, se não saísse daquele maldito lugar rapidamente. Mesmo alimentado, ele sentia dificuldades para se locomover, mas não havia outra maneira senão fugir daquela aberração. Caso contrário, ele faria parte dos corpos ali espalhados. Com muito medo em seu íntimo, pois a cada minuto as coisas ali mudavam de ruim para pior. Era como um pesadelo sem fim. Enquanto aquela aberração se aproximava mais e mais com seus braços fortes e o mau cheiro que acompanhava aquela monstruosidade. Foi com muito esforço que ele conseguiu enganar o monstro e sair pela porta que a criatura havia derrubado. Agora, mais uma vez, ele se viu naquele corredor maldito com poucas luzes e agora, surpreendentemente, alguns corpos espalhados pelo chão. Curiosamente, haviam alguns corpos por ali que Richard não havia visto alguns minutos atrás. Então, logo à sua frente, ele viu uma gigantesca porta. A porta parecia mais uma fortaleza. O estranho de tudo é que a gigantesca porta pareceu ter sido feita para impedir que o que estivesse ali dentro não saísse. Enfim, tudo foi se complicando ainda mais, e agora com o som da maldita sirene que voltou a tocar e perturbar os seus tímpanos. As luzes naquele local se apagaram quase por completo, então ele acionou sua lanterna para iluminar aquele local tenebroso com muitos corpos, estranhamente espalhados pelo recinto. Alguns feixes elétricos, vez ou outra, lhe traziam uma visão horrenda de um túnel cheio de mortes, corpos espalhados e muito sangue. Ao fundo, no meio daquele emaranhado de corpos, num dos piores cenários que nenhum ser humano poderia imaginar. Um apocalíptico final para a raça humana. A criatura então urrou no corredor assim que o avistou. Naquele momento ele percebeu algo mais assustador ainda, pois a criatura não estava sozinha. Haviam por ali mais monstros, fato que ele não conseguia entender. Mas um dos monstros ainda trazia em sua carcaça restos de sacos plásticos, os mesmos que estavam deixados lá atrás nas mesas de metal. Richard, mesmo apavorado e sem nenhuma perspectiva de sair dali vivo, percebeu. Algo estava transformando os defuntos em aberrações com fome de carne humana. Então, ele começou a gritar alucinadamente por alguém para que o ajudasse, enquanto ele se viu ali encurralado. Naquele momento, ele cravou. Certamente seria presa fácil daquelas aberrações indescritíveis. Sim, ele teria o mesmo fim dos corpos por ali espalhados. Richard estava tão apavorado com o desenrolar dos fatos que nem sequer percebeu que a grande porta em suas costas se abriu repentinamente. Ele se virou e atravessou a grande porta o mais rápido possível, assustado ainda com as criaturas que se aproximavam. Nem mesmo ele conseguia entender por que seu coração não parou novamente, pois o medo e as últimas emoções seriam motivos mais do que suficiente para ele cair ali duro. A grande porta então se fechou sozinha, separando ele das bestiais criaturas. Um alívio lhe floresceu. Enfim, sua morte havia sido postergada mais uma vez. As bestas furiosas começaram a esmurrar aquela fortaleza. Ele sabia que, mesmo sendo tão sólida, ela não suportaria tantos solavancos e que em algum momento acabaria vindo abaixo. O compartimento que ele se encontrava era menor e parecia uma espécie de última saída para o lado de fora. Por ali, ele notou roupas especiais junto com máscaras filtrantes e muitas armas penduradas numa grande parede. Havia outra porta por ali, que certamente levava para o lado de fora. Logo, ele se viu sem escolha, pois as criaturas batiam e batiam na grande porta, que a qualquer momento iria desabar. Eram tantos golpes que ele notou que do lado de dentro eram muito mais monstros.
Com muita dificuldade, ele colocou a máscara e todas aquelas vestes que pesavam muito. Apanhou uma das armas, uma calibre 12, e começou a girar uma espécie de volante de metal em sentido anti-horário para sair. As pancadas aumentavam a cada momento, até que, como num sopro, a grande porta veio abaixo e uma horda de criaturas deformadas o avistaram. Mesmo com pouca mobilidade, ele largou a tranca e pegou a calibre 12. Assim, ele acionou o gatilho e deu um tiro. O solavanco foi tão grande, pois Richard não era familiarizado com armas, ainda mais de grande porte. Mesmo assim, ele conseguiu atingir um dos monstros, que urrou ao ter um dos seus braços decepados com o disparo. O problema é que eram ao menos 5 criaturas, e assim ele tomou de volta a tranca e enfim abriu aquela porta dos infernos. Enquanto uma das criaturas se aproximava, ele a fechou rapidamente para ganhar sua vida novamente e ter sua liberdade, o que parecia impossível de manter dentro daquela fortaleza infernal. Tão logo ele fechou a porta, ele começou a ouvir os impactos do lado de dentro. Eram as criaturas que tentavam sair daquele lugar. Então, ele a travou com a própria calibre 12 e rapidamente abandonou o local. Do lado de fora estava tudo bem estranho e muito escuro. Mesmo com aquela máscara, ele começou a sentir o ar muito ruim e um leve odor de metal então entrava em suas narinas sutilmente. Mesmo com a pouca visão da máscara, Richard viu o que restou de um lugar que nem ele sabia onde estava. Mas ele não tinha opção. Se voltasse para tal fortaleza, seria morto. Então, ele começou a caminhar com alguma dificuldade, pois a roupa que ele trajava era muito pesada. Mas ele percebeu que mais pesada seria sua vida naquele local, numa total devastação, já que agora ele começou a ver muitos corpos em estado de putrefação. Que cenas! Nem mesmo o próprio inferno seria tão tenebroso, pensou ele. Uma neve negra começou a cair e os horrores foram só aumentando. Alguns carros estavam por ali no meio da rua, forrados por muitos corpos. Assim, ele se aproximou de um dos carros ali abandonados. O carro era muito grande, parecia ser uma tal de Land Rover. Então ele abriu a porta e percebeu que ali dentro havia o corpo de uma bela mulher, ainda intacto. Provavelmente havia morrido asfixiada pela radiação. A mão direita da mulher estava tentando sincronizar uma rádio. Por ironia, ele ainda conseguiu ouvir John Lennon e a música Imagine. Em um breve momento, ele visitou sua vida inteira em seus pensamentos. Então, ele retirou sua máscara. A neve negra caía e caía. Então, Richard foi entrando em um estado de sonolência mórbida e fatal. A sirene tocava, mas sua mente foi se apagando com o toque de uma música que avisou a humanidade. Mas as pessoas não deram ouvidos.